Boa tarde, pessoal. Vamos começar o nosso webinar. Prazer aí para todos que estão acompanhando, né? Para quem não me conhece, eu já fiz alguns webinários aí também. Eu me chamo Rafael Spassini. Eu sou aqui do time de engenharia de aplicação aqui da Mistoio. Sou mais especialista na área de máquinas tridimensionais. E hoje a gente vai falar um pouquinho, uma visão mais prática, né, sobre GDT. GDT é tolerância geométrica, o pessoal conhece mais, né? Então é o seguinte, eu estou com o chat aqui aberto, eu estou vendo também as postagens de vocês aqui, então de vez em quando não consigo ir apresentando e lendo ao mesmo tempo, de vez em quando eu vou dando uma olhada aqui, uma dúvida ou outra aqui que eu vi aqui de bate-pronto aqui, eu tento responder já durante a apresentação, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver onde começa o chat. Aqui. Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui. Lembrando, o pessoal que assiste aí, né, no webinar, depois recebe um e-mail aí com um certificado de participação, né? E daqui 48 horas, depois que acabar o webinar, a gente posta esse webinar no nossa página no YouTube também, tá? Então lá tem todos os webinars que a gente já fez, todos os assuntos. GDT, ou tolerância geométrica, vocês vão ver que tem mais de um webinar lá já tiveram 2, né, que nós já fizemos, focado. Na verdade, tem mais webinars lá sobre tolerância geométrica com focos diferentes. A ideia aqui é dar uma visão mais prática, não é bem um treinamento, não é um treinamento teórico de GDT, é uma visão mais prática do que a gente tem no dia a dia, né, do que a gente encontra no dia a dia de tolerância geométrica, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Deixar eu... Vou colocar eu pequenininho aqui no canto, para não atrapalhar, né? Aqui. Chat. Opa. Então, o que é GDT? Essa sigla, né? Essa sigla significa tolerância geométrica, dimensão geométrica e tolerâncias. Isso que a gente, no Brasil, a gente chama mais como tolerância geométrica. Mas a sigla, para quando a gente vai pesquisar a norma, procurar a norma, é GDT, tá? Então, tem vários cursos no mercado sobre GDT. E GDT nada mais é do que uma linguagem de tolerância que a gente usa em desenho técnico, né? Assim, normalmente, quando a gente vai estudar, né, fazer curso técnico, ou fazer curso superior, né, engenharia, alguma coisa assim, nesses cursos é muito pouco abordado o GDT, hoje em dia. A maioria nem tem, quando tem, é uma aula, 2, é bem curta, se aprofunda pouco. E acontece muito o pessoal quando vai para a indústria trabalhar, ou quem já está na indústria, né, chega lá, pega um desenho técnico, vê um monte de simbologia e, caramba, isso aqui eu não aprendi, né? Isso aqui eu não ouvi muito por cima, não sei o que significa, né? Ah, lá no curso técnico eu vi pouco, ou lá na engenharia eu vi pouco, fica muito por cima. Às vezes até pessoal que é projetista, que teoricamente usa mais a linguagem de DT nos desenhos, mas nos cursos mesmo não vê muito, então o pessoal sabe desenhar lá no CAD, mas não sabe dimensionar direito. Então, acontece muito. Então, para esse pessoal, vamos tentar dar uma visão mais clara aí sobre tolerância geométrica, né? Então, o que é e para que serve o GDT, a tolerância geométrica? Vamos lá. Então, o GDT, já aconteceu de pegar um desenho e ver uma figura dessa aí assim, ó. Tem um desenho técnico e tem umas simbologias estranhas ali. O pessoal que nunca viu GDT, né, vê esse tipo de figura e fica meio, isso aqui eu não vi no curso técnico, não vi no superior, não sei direito o que significa, né. Deixa eu só dar uma acertada no chat aqui.
Então, o GDT nada mais é do que uma linguagem de símbolos. Todos aqueles símbolos ali, eles representam algumas ideias que a gente usa para dimensionar uma peça, para medir, para tolerar uma peça. Só que, em vez da gente usar somente números, a gente usa símbolos. Serve para tolerar qualquer tipo de situação geométrica na peça, tá? Então, seja dimensões lineares, sejam para tolerar como é que é a forma de uma peça, qual que é a orientação. O que é orientação? Orientação é direção, né? Essa é a direção qual a direção que o centro de um furo tem que seguir, de um canal. E a ideia principal do GDT é diminuir o custo de produção. Eu vou explicar isso bem no comecinho para ficar claro. Vale muito a pena o pessoal que não usa começar a usar GDT. E melhorar o conceito de tolerância com isso, né? A gente, em vez de fazer tolerância no desenho só dimensional, 10, mais ou menos 1/10, entender que usar o GDT, apesar de à primeira vista parecer algo complexo, a gente vê que fica um desenho mais limpo e mais rico de informação, só com o GDT, do que seria só uma tolerância dimensional, né? E um negócio muito diferente do GDT é que a gente parte do princípio de funcionamento. A gente vai dimensionar uma peça, um desenho, uma tolerância, baseado na funcionalidade dela, e não só na peça isolada. Então, vou dar um exemplo. Tem uma peça que vai encaixar num conjunto lá, tem uma biela lá que vai dentro do motor. Em vez de eu pensar na biela sozinho na hora de tolerar, não, a gente pensa na funcionalidade. Porque, peraí, essa peça vai servir para quê? Se ela vai ter atrito, será que eu não tenho que mexer nessa tolerância aqui para não ter atrito? Ou, ao contrário, para ter atrito, dependendo da aplicação? Então, o GDT ele visa mais a aplicação da peça, a funcionalidade, em vez de pensar na peça sozinha, né? Bom, o que acontece? Hoje em dia, a gente vive um mundo globalizado, né? O que é o mundo globalizado? Indústrias globais, ou seja, você tem, trazendo para o nosso mundo aqui, né? A gente está aqui na área de metrologia, isso significa que a gente pode ter um componente, uma peça fabricada num país, que vai para um outro país onde monta um conjunto, que vai para um outro país onde monta outro conjunto. Por exemplo, pode ter lá na Argentina, faz uma engrenagem, que vai lá para o Uruguai e faz o câmbio, que depois vem para o Brasil e monta o carro que é vendido lá no México. E lá a montadora, ela tem componentes que vêm de lugares diferentes. Então, o que acontece? São países diferentes, pessoas que pensam diferentes, mas o carro, no final, tem que andar quando montar. Então, na hora de dimensionar, todo mundo tem que usar a mesma linguagem, né? Todo mundo tem que estar tentando fazer a mesma coisa ali, porque senão não vai se comunicar, no final o carro não vai andar. Então, por conta disso, por conta da globalização, principalmente, a gente teve que adotar uma nova linguagem aí. Então, eu encaro que o GDT é uma linguagem, né? Então, no Brasil a gente fala português, nos Estados Unidos fala inglês. Para nós metrologistas, não só os metrologistas, mas projetistas, mecânicos em geral, nós vamos usar o GDT, vai ser a nossa língua. Isso vai possibilitar a gente poder pegar um desenho de outro país e a gente conseguiu ler ele perfeitamente. Bom, o GDT ele inicialmente foi desenvolvido pela indústria automotiva, porque foi onde começou todo esse desenvolvimento de globalização, né? De pegar uma peça feita num lugar, outra feita em outro lugar e as peças montarem. E ele é mais usado em peças de conjunto, ou seja, peças que vão montar. Então, alguns exemplos aí aqui eu vou usar a indústria automotiva como exemplo, mas o GDT não é só para a indústria automotiva, tá? Mas aqui citando um exemplo, né? Os sistemas ali do carro, né? O sistema do motor, o sistema de direção que vem desde o volante do carro até o freio que vai lá na roda. Todo esse sistema que transmite o movimento, né? O sistema de direção, são peças fabricadas por indústrias diferentes e tem que montar no final, né? Sistema de refrigeração, de suspensão, enfim. E
vamos fazer uma comparação direta aqui. A gente tem, então, o sistema antigo de desenho, né, que usava só o sistema cartesiano. Pegando o exemplo aí da imagem aí, ó, imagina que tem essa peça aí, ó, um paralelepípedo com um furo ali no meio, né? Então você tem ali a dimensão do diâmetro do furo e é importante a posição desse furo aí na peça, né? Então eu tenho as cotas de posição, né? Eu tenho aí coordenada x e y, né? Ó, 50 por 15 para posicionar o furo. O que acontece? Isso é um desenho feito no sistema cartesiano normal. Só que, quando a gente vem para o GDT, esse mesmo desenho fica assim. Então, agora passa a ter alguma coisa diferente aqui, né? Ó. A gente passa a ter agora a simbologia ali uma simbologia diferentona ali. Acredite se quiser, esse desenho que eu estou mostrando agora é a mesma coisa que o anterior. Só tá diferente na tela. O que acontece? Uma diferença que vocês vão notar, ó, aqui no sistema cartesiano, para a gente colocar a posição de um furo, por exemplo, a gente estava usando a tolerância na coordenada dele, ó, por exemplo, 50 mais ou menos 1, 15 mais ou menos 1. Só que quando a gente vem para o GDT, agora a gente não está usando mais, ó, o 50 e o 15 não tem mais tolerância. Para onde que foi essa tolerância agora? Foi para cá, ó. Ela está aqui dentro. Só que essa tolerância ela engloba mais uma realidade do que a anterior. O que acontece? Voltando para essa anterior aqui, ó, eu estou falando o seguinte, ó, que esse furo ele pode se deslocar para os lados, né, ou para cima e para baixo. Ele pode se deslocar aqui, ó, 50 mais ou menos 1, ele pode estar a 49 milímetros da lateral ou a 51 milímetros lateral. E da face de baixo aqui, não, ele pode estar entre 14 e 16 milímetros ali, por exemplo, né? Só que o furo pode se deslocar só para cima, para baixo, para um lado ou para o outro? Não, né? Ele pode se deslocar na diagonal também, não pode? E aí, quanto é que ele pode se deslocar na diagonal? Bom, eu sei que para o lado ele pode andar 1 milímetro, para cima ele pode andar 1 milímetro, então a diagonal aqui vai ser um pouco maior que 1 milímetro, né? Só que, pô, o que acontecia muito antes de se usar GDT, acontecia do pessoal pegar a peça, medir dessa forma aqui, né? Porque se eu mando o desenho desse aqui para metrologia de peça, o pessoal medir, o pessoal só vai medir isso aqui, né? A 50 mais ou menos 1, 15 mais ou menos 1. Ah, tá aprovado ou reprovado? Vamos dizer que a peça tivesse dado reprovada. E quando eu falo que a peça está reprovada, é como se eu estivesse interpretando que se ela está reprovada, é mais do que dizer que a peça não vai montar. Então não pode seguir em frente, que essa peça não serve mais. E o que acontecia muito antigamente é o pessoal pegar peças que estavam reprovadas, ó, medir, estava reprovada, e tentar montar, que a peça montava. E aí falou, pô, legal, o que aconteceu aqui? Uma peça estava reprovada, mas montou. E aconteceu o contrário também, uma peça que estava aprovada, ele tentar montar e não montava. Então, o pessoal entendeu que pô, tem alguma sacada aqui que medir só desse jeito aqui, tá faltando alguma coisa de informação. Por isso a gente passou a usar uma outra linguagem de DT, que em vez de colocar aquelas tolerâncias de mais ou menos 1 milímetro ali, eu coloco uma tolerância de posição, por exemplo, 2,8. Isso aqui é calculado, tá, gente? Aqui eu não vou dar um curso completo de DT, como é que é feito esse cálculo, né? Eu vou tentar dar uma visão mais prática. Mas o que eu quero que vocês entendam é que isso aqui, eu estou controlando a mesma peça, só que eu calculei essa tolerância de forma que agora, se eu medir essa peça seguindo esse requisito aqui, ó, e ela der aprovada, eu tenho certeza que ela vai montar. E se ela der reprovada, eu tenho certeza que ela não vai montar. Que é o problema que acontecia antes, né? Então, usar a linguagem GDT, ela mexe um pouco também com o custo de fabricação, né? Porque se eu tenho com custo e problemas, né? Porque se eu não uso GDT, acontecia aquele custo das peças que eram boas e eram reprovadas. Então, você tinha um custo ali que você estava jogando peça boa fora. E com o GDT, a gente usar essa linguagem aqui, isso tende a não acontecer mais. Então, melhora o nosso custo, né? A nossa produtividade. Basicamente, no sistema cartesiano, a gente trabalha com cotas, o campo de tolerância é quadrado do sistema cartesiano. Quando eu falei aquele
aquela tolerância de mais ou menos 1 milímetro na horizontal ou na vertical, né, como se o campo de tolerância fosse um quadrado. E na tolerância de no GDT, as tolerâncias não são quadradas, elas normalmente têm o campo circular ou o campo cilíndrico, que representa mais a realidade da peça. Quando a gente montar aquela peça, aquela do exemplo ali, ela não vai se deslocar só de um lado para o outro, para cima e para baixo. Ela pode se deslocar na diagonal, ela pode se deslocar na outra, então ela pode girar na hora de montar. Ela tem uma folga que em todos os sentidos, não é só em dois sentidos. Então, na prática, a peça ela pode se movimentar formando um círculo. Então, a zona de tolerância, quando a gente usa GDT, ela é 57% maior. Quer dizer, no sistema cartesiano, se eu medisse aquele furo, o centro dele caísse aqui na área rachurada ali, ó, eu daria que a peça está reprovada. Mas, na verdade, ela monta, que ela está dentro desse campo circular. O GDT foi uma reinterpretação de como que a gente vai encarar isso dali para frente, né? Bom, as duas principais normas de GDT que são usadas hoje são a ISO e a ASME. Está aí o número das duas normas atualizadas aí que a gente usa mais hoje em dia. Existem outras normas? Existe da BNT, existe na DIN, existe na GIS, só que as mais usadas pela indústria no geral é a norma ISO e a norma ASME. Por isso que vocês vão encontrar muito no mercado treinamento de GDT, principalmente de diferenças. Tem treinamentos que o pessoal vende no mercado, diferenças da norma GDT da ISO para a ASME, porque as duas normas têm diferenças. No geral, elas são 85% iguais. Tem algumas diferenças entre uma e outra, né? É como se fosse, vou fazer uma comparação aqui, o espanhol que se fala, o castelhano que se fala lá na Argentina, para o espanhol que se fala na Espanha. A gente que é brasileiro, né, não fala espanhol, a gente fala, tudo espanhol, mas para eles não é. Até o pessoal aí da América Latina que está nos acompanhando, eu peço desculpa se eu me referi errado à língua, mas eles sabem que o espanhol que se fala não é o mesmo que se fala em outro lugar. Para nós brasileiros é igual ao português. O português que se fala no Brasil é o mesmo que se fala em Portugal. Mas mesmo não sendo igual, a gente consegue se comunicar, não é verdade? Então, mesmo que o desenho seja baseado na ISO, e você só conhece ASME, você vai conseguir interpretar. Talvez você tenha um ponto ou outro que você não entenda, e aí é onde você vai estudar, tá? Bom, vamos lá, sigamos. Tolerâncias. Bom, a simbologia de GDT são esses símbolos aí que eu coloquei na tela, tá? Eu vou passar um por um deles, explicar um por um para vocês o que é, antes de eu seguir para exemplos práticos. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou explicar rapidamente o que é cada um desses símbolos aí, não vou tomar muito tempo, para vocês entenderem o que quando você bater o olho naquele desenho, você tem uma ideia do que, isso aqui eu sei que ele está querendo dizer. Talvez você tenha dúvida de como que chega naquele valor, como é que foi tolerado aquele valor, mas você entender, bater o olho e entender o que o desenho está pedindo, depois que eu terminar aqui, eu espero que todo mundo entenda. Depois que eu mostrar isso para vocês, eu vou dar alguns exemplos práticos na indústria de aplicação dessas tolerâncias. E no final, eu vou falar um pouquinho sobre critério de aceitação. Quando eu ver uma tolerância no desenho, como é que eu saber interpretar, o que eu tenho que usar para medir isso aí? Que equipamento eu tenho que usar? Como é que eu escolho o equipamento para medir isso daí? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou explicar dois conceitos antes de continuar. O conceito primeiro é o conceito de datum. O que é datum? Quando vocês pegarem algum desenho que tem aquela simbologia de GDT, vai ter umas letrinhas assim, às vezes. Ó. Vai ter um retângulo, né? Normalmente numa face ou no centro de algum elemento com uma letrinha. Isso aqui chama de datum, ou o pessoal chama também de referência. Por exemplo, aqui tem uns desenhos aqui embaixo. Ó. Quando você vê essa letrinha, ele está falando para você que a parte... Onde está aquela letrinha ali é o elemento de referência, ou seja, é a partir daquele elemento que você tem que fazer aquela medição. Então, por exemplo, quando eu pegar uma distância, né, tem uma lateral para outra lateral, e eu quero pegar o comprimento, e eu falar que a lateral esquerda é o datum, quer dizer, você vai pegar a distância da esquerda para a direita, para saber quanto que é o comprimento, não o contrário. Isso serve para a gente orientar por onde que a gente tem que começar a medir e dar a diferença na prática, inverter o sentido de medição, tá? Porque
No desenho, quando eu falo assim que uma face é um dado, uma face uma referência, no desenho aquela face é uma reta perfeita. Mas na peça real, na prática, quando você pega um bloco de motor e você fala a face de cima é referência, aquela face ela não é 100% plana. Ela tem um erro de forma ali em cima. Então você se referenciar por ela para pegar a dimensão dali para outro lado, vai dar um valor. Se você inverter, vai dar outro, porque as faces das peças reais, elas não são perfeitas. Por isso que se adotou sempre trabalhar com sistema de referência. A referência dá para onde é o zero peça, para onde que vai, de onde eu inicio a minha medição, né? E o outro conceito é a caixa de tolerância. Eu falei ali para vocês de dado e caixa de tolerância. É como é inserida as tolerâncias no desenho. Quando vocês verem alguma simbologia parecida com essa que está na tela aí, aqui são alguns exemplos, né? Então, a gente tem as caixas de tolerância, esses retângulos, que normalmente vai ter um símbolo, um valor numérico e talvez tenha mais alguns símbolos na frente. A regra é a seguinte, o primeiro símbolo sempre vai ser o que está sendo tolerado. A tolerância de DT que o desenho está pedindo. O segundo valor, que é o valor numérico, sempre vai ser o valor da tolerância, que é o quanto que eu aceito se a peça estiver dentro desse valor, ela vai estar aprovada, se estiver fora, vai estar reprovada. Em alguns casos, vai ter outros símbolos depois aqui, né? Por exemplo, esse último da direita aqui, ó. O primeiro símbolo ali, que é uma tolerância de posição. O segundo símbolo, que é a tolerância, o valor de tolerância, né? 0,1 milímetro. E os outros que vêm depois, normalmente são as referências, que é a partir da onde que eu faço zero peça para começar a medir, para chegar nessa tolerância aqui, tá? Então, isso aqui a gente chama de caixa de tolerância. Agora vamos pegar deixa eu passar rapidamente aqui com vocês o que significa cada símbolo, tá? O primeiro símbolo que a gente tem lá é retitude, que é uma reta, né? Basicamente, ela serve para, quando a gente vê isso no desenho retitude, é para avaliar o quanto uma superfície está reta. Mas, toma cuidado para não confundir com plano. É o seguinte, ó, quando a gente coloca uma peça retangular, é o exemplo do desenho, né? Essa peça é um paralelepípedo, né? Ele está pedindo uma retilineidade de 1/10. Então é como se eu viesse com uma faca no meio da peça e cortasse a peça e falar o seguinte, ó, quando eu corto a peça na seção transversal, né? Ela vai ter o erro de forma da peça. Esse erro de forma, o ponto mais alto para o ponto mais baixo, não pode passar de 1/10 de milímetro. É como se eu viesse com um relógio comparador, apoiasse ele aqui na peça e corresse ele numa linha reta. Então, isso é retilineidade. Agora, de retilineidade, equipamentos que a gente pode usar para medir retilineidade, por exemplo, tem um caso da biela que eu vou usar como exemplo lá na frente, né? A gente usa um equipamento que chama circularímetro para medir retilineidade do centro da biela, para ver se ela está reta, né? E depois da retilineidade a gente tem a planeza, que é bem parecida, ó. O símbolo muda, mas ela é bem parecida com o conceito de retilineidade, só que agora, em vez da gente imaginar que eu vou fazer uma seção transversal, né, cortar, em vez de cortar a peça no meio, é como se a gente colocasse um relógio comparador em cima da peça aqui e corresse a peça toda, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Eu estou querendo avaliar toda a face, por isso a gente chama de planeza. E aí é o seguinte, a distância do ponto é a amplitude, né, que você vai encontrar do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Você passou o relógio aqui, no ponto mais baixo aqui, deu um valor de, você zera o relógio, no ponto mais alto, vamos supor que fique no meio, aí você vai fazer a leitura no relógio comparador lá, e esse é o valor da planeza. No caso do desenho, está falando que não pode exceder a 0,08 milímetros. Ali é um exemplo, né? É muito usado essa tolerância de planeza em superfície de vedação, para ver se vai ter vedação. Imagina essa peça aí do exemplo que vocês estão vendo na tela, né? Ó. A parte que está demarcada em vermelho aí na imagem, né? Imagina que isso é uma peça que vai montar outra peça aí depois, e o conceito tem que ter vedação. Imagina que ali dentro vai trabalhar óleo sobre pressão. Se essa face não tiver plana, ela não vai vedar quando montar outra peça. Se ela não vedar, quer dizer que vai vazar o óleo quando a peça estiver funcionando. Por isso que eu falei, GDT tem muito a ver com funcionalidade. É um jeito de você tolerar pensando na funcionalidade. Essa peça foi feita para trabalhar com óleo sob pressão e não ter vazamento, por exemplo. Por isso que a gente usa uma tolerância de planeza ali, por exemplo, né? Vamos lá. Circularidade
esse símbolo aí é um círculo, né? É como se fosse retilineidade. Retilineidade era uma linha, né? Circularidade é um círculo. Então, partindo do mesmo princípio da retilineidade, é como se você colocasse um relógio comparador ali em cima, girasse a peça, enquanto o relógio fica parado. E aí a variação que você encontra no relógio não pode exceder a circularidade. É o quanto um furo, um pino, um diâmetro está circular. E tem a outra tolerância que é a irmã dela, que é a cilindricidade, que eu vou falar na sequência. Tem um equipamento que é usado para medir também, aí tem um exemplo da biela, eu vou explicar melhor essa aplicação da biela daqui a pouco. Aí uma tolerância que é a irmã da circularidade é a cilindricidade, que o símbolo é parecido, né? Ó, só que a gente coloca duas aspas ali do lado ali da circunferência para indicar agora a simbologia que é diferente, que é a cilindricidade. E qual que é a diferença da cilindricidade? É que agora a gente colocaria, imaginando o caso do relógio comparador, né? Coloca o relógio comparador aqui, gira a peça e vai andando com o relógio para frente. Aí você vai estar avaliando não só o quanto que a peça está circular, mas não num ponto só. Aí você está avaliando a peça como um todo, a lateral toda, então ao longo do eixo. Isso aí a gente chama de cilindricidade. Para que os nomes sempre tenham a ver com o formato da peça, né? Ó. Por exemplo, circularidade é o formato circular, cilindricidade, o formato de um cilindro, planeza, o formato de um plano, retilineidade é o formato de uma linha, ou seja, o quanto uma linha está reta. No caso da planeza, é o quanto um plano está plano. Da cilindricidade, o quanto o cilindro está cilíndrico, né? E quando não é nenhuma forma dessas? Quando não é um plano, não é uma linha, quando não é um círculo, quando não é um cilindro. E eu quero avaliar a forma. Aí a gente tem outras duas tolerâncias. O que acontece? Se a gente ficasse usando a forma geométrica para todas as formas geométricas que existem, teria muitas tolerâncias. Então, em GDT, adotou-se outra forma, que a gente usa essas 4 figuras geométricas principais, que eu falei agora, né? A linha, o plano, o círculo, o cilindro. E quando é qualquer formato geométrico diferente desses 4, aí a gente usa outras 2 tolerâncias, que são essas aqui que eu vou mostrar agora. Que é o perfil de linha, que é esse desenho de um arco, ó. Esse aí a gente está dizendo o seguinte, eu quero avaliar esse perfil, esse formato aqui. Isso aqui não é, ó, ele está querendo avaliar todo esse formato de ponta a ponta, né, da peça. Ó. Como ele está querendo ver de ponta a ponta, todo esse formato aqui de ponta a ponta, né, ó. Como ele está querendo ver todo o formato de ponta a ponta, né, ó, daqui desse canto até o outro canto, isso é um formato qualquer, não é um raio só, são vários raios. Não é uma linha só, não é um plano só, é uma figura qualquer. Então, quando é uma figura qualquer que não pertence àquelas 4 principais que eu falei, aí a gente usa essa tolerância de perfil de linha. Mas e aí? Pô, quando era uma retilineidade, eu sabia que é o quanto uma linha está reta. E quando é perfil de linha, que é uma figura qualquer? Como é que a gente faz para medir isso? Aí é onde a gente começa a usar elementos de referência. Normalmente, hoje em dia, a gente usa CAD. A gente usa o arquivo CAD para poder fazer esse tipo de medição. A gente pega o arquivo CAD, porque o arquivo CAD é o desenho feito lá no CAD, e a gente parte do pressuposto que é um desenho perfeito. E onde é que está a imperfeição? Na peça que vai ser medida. Então, a gente faz uma sobreposição, como se a gente pegasse a peça real e sobreposse em cima do CAD para ver o quanto que a peça está para fora ou para dentro, e não pode exceder essa tolerância aí de campo de tolerância, né? Só que perfil de linha é para quando a gente está fazendo uma seção. É como se eu viesse de novo com aquele exemplo, né? Cortasse a peça no meio, uma faca, e fosse avaliar a seção transversal. Do mesmo jeito que a gente tem o perfil de linha, ó, a gente tem os exemplos de aplicação aí também. Ó, perfil de linha aqui, ó. Nesse caso, ó, repara na imagem que o que está acontecendo ali está sendo medido o perfil dentro da peça, não é a face, ó. A face da peça é uma planeza, né? Onde a máquina aí é uma imagem de uma peça que está sendo medida com uma máquina tridimensional, né? Então a máquina ela vai percorrer o caminho dentro da peça, ó, e no final ele faz uma comparação com o CAD. Então aí está um exemplo de medição, ó. Ele tinha ali uma tolerância, ó, de perfil, se não me engano, de 0,04 de milímetro. E aí ele pegou o desenho nominal do CAD, ó, que é essa linha preta aí, ó, que representa como que a peça foi desenhada no CAD.
mediu a peça real e na peça real ele apresentou algumas deformidades, ó, essa onde tem um gráfico que parece uma barbatana, né, ó. Ali a peça saiu para fora, né, ó. Aqui, ó. Ali a peça saiu, tá maior do que devia, aqui também, mas mesmo ela estando maior do que devia, ela tá dentro da tolerância, então ela tá aprovada. Por isso que o gráfico fica esse retângulo verde aqui em volta do gráfico para falar que ela tá dentro, ó. Verde tá ok, vermelho ela estaria fora, né? Do mesmo jeito que você tem perfil de linha, você tem perfil de superfície, que a simbologia é parecida, né? Ó. É um arco, só que agora ele é fechado. Ó. Ele tem uma linhazinha embaixo. Qual que é a diferença de perfil de linha para perfil de superfície? O perfil de linha é uma medição 2D, porque ele desenha um perfil, né? Uma seção transversal. Então, você só precisa de 2 eixos para desenhar aquilo. Perfil de superfície, aí é 3D, porque para a gente desenhar uma superfície, a gente precisa dos 3 eixos, né? E, de novo, para a gente medir perfil de superfície, a gente usa a comparação com CAD. Quer ver um exemplo? Interessante, a gente pega muito hoje em dia 2 tolerâncias que o pessoal fala em chão de fábrica, mas que no GDT não existem. Não sei se alguém já ouviu falar. Às vezes o pessoal chama de esfericidade ou conicidade. Em GDT não existe esfericidade, não existe conicidade. Isso que o pessoal usa em chão de fábrica, quando o pessoal fala assim, esfericidade, o pessoal está querendo ver o quanto uma figura esférica está realmente esférica. O pessoal põe na cabeça que, se um furo usa circularidade para ver se ele está circular, para ver se ele não está oval, por exemplo, o pessoal remete que, se é uma forma esférica, eu vou chamar de esfericidade. Mas em GDT não tem essa tolerância, esfericidade, e também não tem conicidade. Antigamente tinha conicidade, na norma atual não existe mais conicidade. Quando a figura, você quer avaliar se uma esfera está realmente esférica, ou se um cone está realmente dentro do formato de cone que se espera, a gente tolera com esse símbolo aqui, ó, perfil de superfície. Então, qualquer figura diferente daquelas que eu falei no início, né, ó, linha, plano, círculo e cilindro, saiu dessas 4, aí a gente usa ou perfil de linha ou perfil de superfície. No caso de, quero ver se uma esfera está esférica ou de um cone está cônico, para representar isso no desenho, a gente usa essa simbologia aí, ó, que é perfil de superfície, tá? Deixa eu dar uma olhada no chat. Tá tranquilo. Olha lá, para medir isso, a gente tem que usar modelo CAD também. Normalmente, esse tipo de tolerância a gente só consegue medir em equipamento. Um instrumento, paquímetro, relógio, micrômetro, não dá. Tem que ter algum equipamento para medir isso. A maioria das vezes é máquina tridimensional, tá? Porque a gente tem que ter o desenho CAD, que a gente usa como nominal, e a peça real, e a gente vai fazer uma sobreposição, colocar um em cima do outro para a gente comparar, para ver se a peça tá boa. É muito usado esse tipo de tolerância em peça conformada. Então, peça que é obtida por fundição, forjaria, estamparia, injeção de plástico, usa muito esse tipo de tolerância de superfície. Tá? Vamos lá. Paralelismo, essa é fácil. Eu quero ver o quanto que um elemento está paralelo ao outro, né? No meu exemplo aí, ó, tem 2 furos na peça. Eu quero ver se a linha de centro do furo, né? Ó, imagina, o furo ele tem um eixo, né? Eu quero ver se ele está paralelo com o outro. Agora começa a entrar aquela simbologia de dato, né? Que eu falei, ó. Então, aqui eu faço a leitura aqui do quadrinho aqui, ó. Paralelismo de 1/10 em relação a AB. Então, ele está falando o seguinte, ó. Onde que está a tolerância, ó? Ele está tolerando o quê? Ele está tolerando, ó, esse furo de cima. É onde a seta está, ó. Paralelismo, você segue a setinha, ó. Está indicando o paralelismo desse furo. Então, quem está sendo avaliado é esse furo. Mas qual é o furo de referência? Para mim saber. Aí você vai ler aqui no quadrinho, ó. Tolerância de 1/10 em relação a quê? A, B. Então, é em relação ao eixo de centro do furo A e da lateral B. Então, a gente traça uma linha média aí entre o furo, a linha de centro do A, a lateral B. Essa linha média entre os dois a gente vai falar que é a linha de referência. E aí, ela vai ser, o 0 é nela, e eu vou ver o quanto que a linha de centro desse cara está paralela. E tem o campo de tolerância também. Se estiver dentro de 1/10 de paralelismo, né? Então, imagina, as 2 linhas podem estar tortas. Como uma linha é referência, a gente vai colocar ela reta, avaliar a outra, do ponto mais baixo para o ponto mais alto, não pode exceder ao valor da tolerância lá. Se exceder, a peça está reprovada, né? Isso é uma tolerância de orientação. Perpendicularidade é o mesmo conceito, só que muda o ângulo, né? No paralelismo,
a gente falava que o que são duas retas paralelas? São duas retas que tem o ângulo entre elas é zero. O que é perpendicularidade? É quando o ângulo entre as duas linhas é 90 graus. Então, o cálculo é da mesma forma, só que muda o ângulo, né? Então, aqui, por exemplo, a perpendicularidade, o símbolo de perpendicularidade, ele está querendo ver, ó, segue a seta. Perpendicularidade do quê? Desse pino aqui, né? Ó. É um diâmetro, né? Eu sei que é diâmetro porque no campo de tolerância está o símbolo de diâmetro. Ó. Aí ele está querendo ver se esse diâmetro está perpendicular ao quê? Vamos ver. A referência A, que é o quê? A face de baixo. Tá. Opa, deixa eu voltar rapidinho. Quando o ângulo entre as duas faces é zero, é paralelismo. Quando é 90, é perpendicularidade. E quando é qualquer outro ângulo diferente de 0 e 90, aí a gente fala que é angularidade. Então, quando é qualquer outro ângulo que é diferente de 0 ou de 90 graus, aí a gente fala que é angularidade. Como a angularidade pode ser qualquer ângulo, ó, a simbologia de angularidade é esse aqui, ó. Quando a gente vai usar angularidade, no desenho tem que vir indicado qual que é o ângulo de referência. Então, aquelas cotas que vêm dentro de um retângulo, ó, por exemplo, 60 graus e tem um retângulo dentro. O que quer dizer isso aqui, ó? Esse 60 que tem um quadrado em volta não é uma cota para você medir. Você, meteorologista novo, aí apareceu isso aqui no desenho, você não vai medir se a peça tem 60. Por isso que não tem uma tolerância do lado de 60 graus. Não é 60 graus mais ou menos 1 grau. O ângulo que está aqui não importa. O que importa é, no final, se essa peça vai estar com a angularidade certa. E a angularidade, a tolerância não é dada em grau, é dada em milímetro. Então, quando você vê aqui, ó, angularidade de 0,08 milímetro. Não é grau, tá? Ele está falando o seguinte aqui para mim, ó. Angularidade do quê? Desse furo aqui, ó. Esse furo tem que estar dentro de uma angularidade de 60 graus, por isso tem a cota de quadrado, em relação a AB. O que é AB? É a linha de centro entre esse diâmetro A e esse diâmetro B. Então, você vai traçar, é como se traçasse a linha de centro aqui, traçasse uma linha exatamente a 60 graus dos dois, porque é a linha de referência, aí você vai medir o quanto que esse furo tá angular, né? Vamos dizer que esse furo está com 61 graus. Aí você vai avaliar, bom, ele está com 61 graus. O cateto oposto que vai dar aqui em cima, com o cateto oposto que vai dar aqui embaixo, que vai estar fora de 60, somando os dois, né? Vai dar amplitude ali, não pode exceder ao 0,08. Por isso que é dado em milímetro. É como se fosse uma medida do cateto projetado na face da peça, e não do ângulo. Por isso que o ângulo de 60 não vem com tolerância, tá? E a gente chama essas tolerâncias, ó, curiosidade, a gente chama essas três tolerâncias que eu mostrei agora de tolerâncias de orientação. Por que de orientação? É igual quando você está dirigindo o carro, você fala assim, você vai parar para pedir uma informação e alguém te fala, a rua que você está procurando é a próxima perpendicular. Você entende que a próxima rua você tem que virar 90 graus, né? Vamos lá. Tolerância mais difícil e mais complicada, que é a tolerância de posição. E eu falo que é mais difícil e mais complicada porque quando a gente vai ler a norma, metade das normas de DT fala só sobre tolerância de posição, porque é a tolerância que mais tem variantes. Então, o símbolo de posição é esse aqui, seguido da tolerância e seguido dos dados, das referências que a gente tem que usar para fazer o zero peça. Então, aqui, por exemplo, ó, tolerância de posição do quê? Segue a seta, dessa esfera aqui, ó. E aí, em relação ao quê? A, B, C. Então, A, a face de baixo aqui, ó. E o B e C a gente vê que é o centro aqui, né? Ó. Se a gente projetar aqui, ó, é o centro aqui. Então, é como se eu colocasse o zero aqui e fosse verificar a posição desse furo em relação a esse zero. E qual que é o alvo? O alvo são essas cotas que estão dentro de quadrados, ó. 30 e 25. Quer dizer, essa é como se fosse a coordenada nominal. Essa esfera tem que estar dentro dessa coordenada aqui e qualquer 1/10 que ela sair para fora, ela não pode passar daquela tolerância 0,3 lá. É muito usada também. Essa aqui é uma das mais usadas, tolerância de posição, tá, gente? Concentricidade, que nada mais é do que uma tolerância de posição também, só que onde os dois elementos têm que estar no mesmo centro, né? Então, concentricidade de dois diâmetros. Os dois diâmetros têm que estar no mesmo centro, por exemplo. Coaxialidade, que é a mesma coisa, ó, vou voltar rapidinho. Concentricidade, olha o símbolo de concentricidade. É dois círculos, um dentro do outro, né? Coaxialidade é o mesmo símbolo, ó. É dois círculos, um dentro do outro. Por que que é o mesmo símbolo? Vou falar aqui para vocês.
na norma não existe concentricidade, só existe coaxialidade. Porque não existem, na prática, não existe 2 círculos numa peça, existem 2 cilindros, né? Mesmo uma arruela é o quê? Um diâmetro interno, um diâmetro externo, tem uma pequena espessura, né? Mesmo na arruela, você tem uma espessura. Então, o furo interno e o diâmetro externo da arruela são 2 cilindros, né? Então, para a norma, só existe coaxialidade. É que na prática, na indústria, a gente vê muito pessoal usar a palavra concentricidade. Isso remete à concentricidade, a gente entende que eu quero ver se um círculo está dentro de outro círculo. E coaxialidade é se um eixo está concêntrico com outro eixo. Por isso que na norma ele usa só coaxialidade e na prática a gente usa o mesmo símbolo para as duas. Simetria, que também é uma tolerância de posição. Basicamente, ele está querendo avaliar se um elemento está simétrico a uma referência. Aqui, por exemplo, ó, simetria de 0,8 em relação a A. Então, simetria do quê? Tem um canal aqui, tá vendo? Ele quer ver se esse canal está simétrico com o quê? Referência A, ó, é a medida externa da peça. Basicamente, ele está querendo ver se esse canal está no centro da peça. Por isso que a gente chama de simetria porque se esse canal estiver deslocado um pouquinho para o lado, o que vai acontecer? Um lado da peça fica diferente do outro, ou seja, fica assimétrico. Simetria é a mesma coisa que posição, só que a gente usa simetria quando não precisa indicar a distância. Por exemplo, eu não preciso falar que o nominal desse canal em relação à dimensão externa é 0. Ele tem que estar no centro. Você não precisa escrever 0. Quando você vê simetria, você já subentende que é 0. O canal tem que estar no centro da peça. Batimento, acho que é a última aí, né? A gente tem as tolerâncias de batimento. Batimento é como se fosse a excentricidade da peça. É como se você colocasse aqui um relógio comparador aqui, ó, batimento de 1/10 em relação a B e A. Aí ele vai fazer, ó, batimento do quê? Desse diâmetro externo, onde está a setinha aqui, né? E o que é o B e o A? B é a face, o A, ó, é um diâmetro. Ele está falando o seguinte, ó, como se eu segurasse essa peça por esse diâmetro aqui, e na hora de eu girar, vamos dizer que essa peça está excêntrica, né? Então, na hora de eu girar, esse diâmetro de fora, ele vai subir e vai descer, porque ele está excêntrico. E se vai subir e vai descer, não pode exceder 1/10 de milímetro. Batimento, quando tem uma setinha só, a gente chama que é batimento circular. Fazendo a comparação que se eu fosse medir isso com um relógio comparador, é como se eu colocasse um relógio comparador aqui no meio e girasse a peça. E a gente tem outra tolerância que é o batimento total, que não está no slide aqui, que é outra setinha, que é quando tem 2 setinhas. O batimento total é como se eu colocasse o relógio comparador ali, só que eu andasse com o relógio comparador para o lado na hora de avaliar. Eu vou avaliar toda a superfície. Quando é um batimento circular, eu vou avaliar um ponto só. Pessoal, agora deixa eu dar alguns exemplos de aplicação para vocês. Por exemplo, isso é um desenho cheio de tolerância geométrica. Esse é um desenho que foi bem aplicado. É uma flange, né? Só que ela tem bastante símbolo de tolerância geométrica, né? Deixa eu dar alguns exemplos de aplicação na prática para vocês. Por exemplo, pistão. Pistão de motor, né? Motor a combustão. O que acontece no pistão? O pistão, vamos pensar na funcionalidade, na hora que ele vai funcionar, né? O pistão, quando está lá dentro do motor a combustão, ele vai esquentar. O motor trabalha, começa a ter a combustão lá dentro, ele vai começar a esquentar. Quando o material esquenta, o que acontece? Ele dilata, não é verdade? Então, quando o pessoal, indústria, quando vai fabricar o pistão, eles não fabricam o pistão de maneira que o pistão fique exatamente circular e nem que ele fique cilíndrico. Porque esse material, o pistão, ele por dentro ele é oco, né? Então, quando ele dilata, se ele tiver perfeitamente circular, na hora que ele dilata, ele vai ficar oval. E como ele é oco, na hora que ele dilata, se ele tiver reto, na hora que ele dilatar, ele também vai ficar oval na lateral. Então, o que a gente faz de propósito? Como é uma peça que a gente sabe que vai trabalhar sob pressão, ela é fabricada ao inverso. Eles fazem o pistão, ele não é um diâmetro perfeito, ele é oval de propósito. E aqui a lateral dele não é reta, ele não é perfeitamente reto. Ele tem o formato de um barril. No meio dele ele é mais gordinho e nas pontas ele é mais fino. É bem pouco, mas é de propósito para que quando o pistão estiver funcionando, na hora que ele dilatar, em cima, que era oval, vai ficar circular, e na lateral, que está com formato de barril, vai ficar cilíndrico, que é como ele tem que funcionar. Então,
a gente tem que controlar o quanto que é essa ovalização ou circularidade e o quanto está esse formato de barril ou cilindricidade. É importante controlar. Os equipamentos que a gente usa para controlar pistão, normalmente, a maioria das vezes para controlar as tolerâncias geométricas de pistão são máquina tridimensional, circularímetro e perfilômetro. Máquina tridimensional consegue controlar o pistão inteiro, essa forma tanto a circular quanto a retitude, a cilindricidade do pistão, né, que é o formato do barril, mas o circularímetro e o perfilômetro também conseguem. Havia a pergunta, e aí, mas qual que eu uso? No final aqui, o último slide que eu vou apresentar para vocês, eu vou explicar para vocês o critério de aceitação. Como é que a gente faz para escolher? Se tem 3 equipamentos que atendem, qual que eu vou usar? Então, a gente usa um critério para poder escolher, né? Vamos lá. Outro exemplo, bloco e cabeçote de motor, né? É outra peça também. Trabalha aquecida, né? Vai trabalhar sua pressão. Peraí, gente, deixa eu só tirar meu... eu vou apagar meu rosto aqui, para não ficar tomando um pedaço do texto ali para quem estiver lendo, né? Então, o que acontece no bloco de motor? Lembra que eu falei que GDT tem muito a ver com peça que vai montar? Então, no bloco de motor, ó, as faces usinadas, elas precisam de vedação, porque o motor, o cabeçote, o bloco, eles vão trabalhar com óleo sob pressão. Imagina quando o óleo esquenta lá dentro que o motor está trabalhando, vai ter pressão. Se as faces não estiverem perfeitamente planas, vai vazar. Vão ter que controlar a planeza. Ao mesmo tempo, tem o virabrequim que é encaixado lá dentro do motor, não tem? Então, a concentricidade dos furos, aqui, ó, de ponta a ponta do motor, do bloco onde vai passar o virabrequim, elas têm que estar concêntricas. O que acontece se não tiver concêntrico e você montar o virabrequim? Ele pode até montar, mas na hora que começa a trabalhar em alta rotação, com o tempo pode trincar o bloco, e trincou o bloco, quebra o motor, é o maior prejuízo que você pode ter dentro da mecânica do carro. E cabeçote motor, a maioria das vezes o equipamento que é mais usado para controlar é a máquina tridimensional. Tem um adendo aí. É muito usado máquina tridimensional para controlar bloco e cabeçote de motor, só que tem um porém, não é qualquer máquina. Tem que ser máquina que consiga trabalhar com pontas longas. Por quê? No cabeçote ou no bloco, eu estava dando exemplo agora para vocês da concentricidade que tem que ter entre as pontas onde vai montar o virabrequim. Então, você tem que medir de um lado do virabrequim, de um lado do bloco até o outro lado do bloco, e tem comprimento grande. Então, normalmente, são usadas máquinas tridimensionais grandes, que cabem o bloco, mas que, prioritariamente, consigam trabalhar com pontas longas. Normalmente, pontas maiores que 500 milímetros, para conseguir medir um lado do bloco e o outro sem ter que virar o cabeçote. Aí a gente tem as aplicações com máquina que tem cabeçote fixo, né, que é igual esse da imagem da esquerda, né, ó. Uma máquina tridimensional com ponta longa, só que fica uma montagem bem pesada. E tem a nova tecnologia que são máquinas de 5 eixos, né? Trabalha com cabeçote Rivo, por exemplo. A gente já fez alguns webinários falando dele aqui na Mitutoyo, né? Tá lá no nosso canal no YouTube. Que mostra, trabalhando com essa ponta longa também, que é o cabeçote. É uma máquina mais versátil, que o cabeçote ele é motorizado, né? Ele consegue dar o giro, garantir a exatidão, e ele trabalha com pontas de até 800 milímetros. Então, são pontas bem longas, né? Dá um outro exemplo aqui, que é o caso da biela. Biela também é um exemplo de peça aí que tem muita tolerância GDT, né? Então, de novo, vai trabalhar sobre calor, né? Então, a gente controla, por exemplo, cilindricidade dos furos da biela, a gente controla a perpendicularidade dele, se o furo está perpendicular à face da biela. Isso tudo tem a ver com a montagem, como a biela vai ser montada no carro, né? No motor, né? Alguns fabricantes toleram também o paralelismo entre as duas furações de biela, né? Tem a ver também para não forçar a biela, ela não vir a trincar, né? Não vir criar folga excessiva. E equipamentos para medir. Normalmente o que a gente tem que medir na biela, pelas tolerâncias que eu mostrei para vocês ali, que são cilindricidade e perpendicularidade e paralelismo, normalmente a gente usa máquina tridimensional pequena,
Pode ser usado o circularímetro, para controlar a cilindricidade, ou perfilômetro, também em alguns casos para controlar. Perfilômetro ou rugosímetro é mais para controlar o acabamento da biela, né? Já que ela vai trabalhar com atrito, tem que controlar a rugosidade dela também. Tá. Mas, e o critério de aceitação? Aqui eu coloquei um plus aqui para mostrar para vocês aqui, falar um pouquinho sobre critério de aceitação. Eu mostrei que em alguns casos, algumas tolerâncias, você pode controlar, por exemplo, uma circularidade usando um súbito, um relógio comparador, você pode usar uma máquina tridimensional, você pode usar um circularímetro. Tá, se todos esses equipamentos medem, como é que eu faço para selecionar qual equipamento eu vou usar para medir a minha tolerância geométrica? Então, pessoal, esse aqui é o último tema que eu vou falar, antes de eu começar a ler o chat ali. Só que é a parte mais complexa, eu acho. Aqui. Vou falar um pouquinho sobre o critério de aceitação. O que acontece? Quando a gente vai falar de critério de aceitação, a gente vai sempre se basear na tolerância. Qual que é o valor da tolerância? Então, eu fiz um slide aqui como exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Acho que não vai dar para enxergar aí, só quem tiver com a tela ampliada, mas eu coloquei um exemplo que tem nessa peça aí do desenho, tem uma circularidade que a tolerância dela é 0,008 milímetros. Ou a gente pode falar que é uma circularidade de 8 microns. Isso que eu destaquei aqui embaixo. É um diâmetro de 30, e o que eu quero controlar é essa circularidade de 8 microns. Tá, como é que eu faço para escolher qual equipamento eu vou usar para controlar essa circularidade aí? Aí agora a gente vai usar aquela regra. Às vezes o pessoal aprende no curso técnico, às vezes o pessoal aprende na faculdade, mas na indústria o pessoal usa muito também. Que a gente fala que o equipamento que a gente vai usar para medir, o instrumento que a gente vai usar para medir, ele tem que atender pelo menos a exatidão do instrumento, do equipamento que eu vou usar, ela tem que ser o ideal 1/10 do valor da tolerância. Ou seja, no mundo ideal, o instrumento que eu vou usar para medir essa tolerância aqui de 8 microns deveria ter 1/10 de exatidão disso daí. Então, é como se eu falasse, eu pegasse esse 0,008 aí e dividisse por 10. É o mesmo que acrescentar um zero a mais ali, né? Então, ficaria 0,0008, ou seja, 0,8 microns. E aí, o equipamento ideal seria um equipamento que tivesse uma incerteza de 0,8 microns. Esse é o mundo ideal, mas tem um mundo aceitável, né? O que é o mundo aceitável? A gente costuma usar o aceitável 1/5 a tolerância. Então, você vai pegar a tolerância e dividir por 5. Dividir a tolerância por 5 vai dar o valor da incerteza, que é a incerteza máxima que tem que ter o equipamento que você vai usar. Então, eu coloquei alguns exemplos aí, ó. Eu peguei aí como exemplo, aqui para vocês, as máquinas tridimensionais. Eu peguei 3 modelos de máquina aqui e peguei o circularímetro para a gente comparar. Equipamento de medição, quando a gente vai avaliar a incerteza de medição dele, a gente tem que pegar o catálogo para ver, né? No caso das máquinas, vai ter lá no catálogo, vai ter uma sigla assim escrita, ó, MPE PFTU, ou MPEP, às vezes o pessoal chama. A gente chama isso aqui de especificação de Hount. O que é isso? É a exatidão de medição da máquina para medir erro de forma. Toma cuidado para não confundir. Quando você pega o catálogo de máquina tridimensional, tem várias fórmulas de incerteza lá. Para avaliar máquina para medir tolerância geométrica, a gente tem que usar especificamente esse aqui, ó, que é o Hount, o MP e PFTU. Eu peguei 3 exemplos aqui, ó. Peguei 3 máquinas da Mitsui de exemplo, tá? Mas isso serve para qualquer máquina tridimensional, todo fabricante vai ter sua incerteza lá, né? Então, por exemplo, eu peguei a Crista V, que é uma máquina nova da Mitsui, a Strato, que é uma máquina intermediária. Eu errei aqui, pessoal, vi agora, ó, tá, Apex. É Crista Apex, sem esse S aqui, foi sem querer. Eu peguei a Strato e peguei a Legix. Então, uma máquina tridimensional comum, uma máquina tridimensional intermediária e uma máquina tridimensional de referência, que é a mais precisa da Mitsui. Então, ó, como é que eu faço a conta agora? Ó? Sabendo que a minha tolerância é 0,008. A incerteza que é dada em catálogo da máquina, ela já tá em microns. Então, eu tenho que usar a unidade em microns para me fazer a comparação. Ó.
Como é que a gente vai fazer a conta? A gente vai dividir. A gente pega a tolerância, 8, mas tem que trabalhar em microns, né? Então, para converter para microns, a gente tira o 0,008 e coloca só o 8, né? Então, vai ficar a tolerância, que é o 8, e divide ela pela incerteza do equipamento. Então, eu vou pegar a tolerância que eu estou querendo avaliar e dividir pela incerteza do equipamento. Vai dar um valor aqui, né? Por exemplo, 8 dividido por 1,7, deu 4,7. Agora vem o critério de aceitação que eu falei lá, né? O ideal é um equipamento que tenha uma incerteza 10 vezes menor. E o mínimo é um equipamento aceitável, é um equipamento que tenha uma incerteza 5 vezes menor do que a tolerância. Então, se você pegar a tolerância e dividir pela incerteza, o ideal é que esse número dê no mínimo 5, e o ideal que dê maior que 10. Então, por exemplo, ó, no caso dessa primeira máquina aqui, ó, dividir a tolerância pela incerteza da máquina deu 4,7. Está abaixo do mínimo aceitável. Então, não é bem recomendável usar esse modelo de máquina para controlar essa incerteza. Você pega a máquina intermediária, a extrato, ó, a incerteza dela cai pela metade, ó, 0,7. Agora, se eu faço lá o 8 microns da tolerância da peça, dividido por 0,7, dá 11,4. Essa máquina está mais do que ideal para controlar essa tolerância. Se eu pegar uma máquina ultra precisa, ó, é uma máquina que ela tem certeza de 0,4 microns, 8 dividido por 0,4, ela está dando um padrão aqui de 20, quer dizer, está mais que o dobro do recomendável para usar essa tolerância. Agora já está excedendo, não precisa chegar a tanto, né? Agora, quer ver? Olha o equipamento dedicado que é feito para medir só erros de forma. É que eu estou falando de máquina tridimensional, que é uma máquina que mede em 3 eixos, né? E se eu vou falar de um equipamento que é feito para medir só erros de forma, que é o circularímetro. O circularímetro, a incerteza dele de catálogo é essa aqui, ó, 0,02 mais 6x sobre 1000. Como é que a gente faz essa conta aqui? No lugar do x, a gente põe a dimensão do furo que a gente vai medir. Então, como o furo é diâmetro de 30, né, ó, só que a gente põe em raio, isso aqui, tá? O diâmetro é 30, o raio é 15, no lugar da fórmula eu vou colocar lá. No lugar do x eu coloquei o 15, que é o raio, né? Então deu que a incerteza desse equipamento é 0,11. Aí se eu faço a tolerância, dividido por 0,11, deu 72. Esse equipamento está mais de 7 vezes além do recomendável para controlar essa peça. Então tá demais, é um equipamento mega preciso. Então, baseado nesse critério que a gente usa para escolher uma tolerância, por exemplo, para essa peça aqui, uma máquina tridimensional intermediária já atenderia. Um circularímetro já seria demais. Agora, para uma tolerância, vamos dizer que fosse uma circularidade com a tolerância de 2 microns, provavelmente nenhuma das máquinas aceitaria. Teria que ir para um circularímetro. Isso aqui foi um plus que eu quis trazer para vocês, falar um pouquinho de como que a gente faz para escolher o equipamento que vai usar para medir a tolerância. Isso vale para instrumentos também, tá, gente? Eu peguei aqui máquina tridimensional e circularímetro, que são os casos mais complexos, mas quando a gente vai para instrumento, a conta é a mesma. Você vai pegar a tolerância e dividir pela incerteza do instrumento. O valor tem que ficar maior que 5. Ficou maior que 5, o equipamento está autorizado para medir aquela tolerância, tá bom? Resumidamente, vantagens da gente usar o GDT, né? Melhorar a produtividade e a qualidade, diminuir o custo de produção. Peças que a gente usa GDT são mais fáceis de produzir, então diminui o custo, né? A gente está sempre levando em consideração a funcionalidade, o que é melhor, né? Porque a peça é fabricada para trabalhar em conjunto, então a gente está levando isso em consideração. E os 2 critérios principais: fim das peças boas que não montavam e o principal, fim das peças ruins que montavam. Que eu falei lá no começo, né? Aquela peça que estava reprovada, mas montava. Ou a peça que estava aprovada, mas não montava. E é horrível uma situação dessa, né? O cenário ideal é acabar com esse tipo de situação. São várias vantagens que tem aí, vou vir a trabalhar com o GDT. Pessoal, nosso tempo aqui tem limite de tempo para trabalhar no webinar, né? Fica gravado aí depois para quem quiser usar internamente como aula aí. Tem muito professor que tem me ligado aí ultimamente, está usando as aulas aí, ó, os nossos webinários aí para aula. A gente fica imensamente feliz aí e a gente fica à disposição também
quiser mandar um e-mail, quiser entrar em contato com a gente aí para tirar dúvida, ou se quiser a apresentação para usar aí também. Às vezes, o espaço curto de tempo aqui, né? Eu falei técnico demais, e o pessoal fica com dúvida ainda assim, quer tirar a dúvida depois. Então, fica o meu contato aí para quem quiser mandar um e-mail, ou quiser tirar alguma dúvida, tá? No Mitutoyo, a gente está aqui em Suzano, aqui em São Paulo. Hoje em dia, em pandemia, a gente está fazendo muito atendimento via web, né? Então, a gente faz muita palestra ao vivo também, online, com escola, principalmente, mas indústria também. Fica nosso contato aí de quem quiser tirar alguma dúvida, tá bom? É isso, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. As dúvidas, eu estava concentrado aqui falando e não vi as dúvidas. O Antônio Carlos perguntou aqui se existe alguma relação entre rugosidade superficial e tolerância geométrica. O que acontece, Antônio? Quando a gente vai medir tolerância geométrica, a tolerância geométrica a gente tem que separá-la da rugosidade. E vice-versa. Quando a gente vai medir rugosidade, a gente tem que não enxergar o erro de forma. Então, o que vai acontecer? Quando a gente for medir rugosidade, tem que excluir o erro de forma e vice-versa. Por isso que, como é que a gente faz isso? No rugosímetro, a gente usa um filtro matemático, que é para excluir o erro de forma, e a gente passa a enxergar só a rugosidade. Quando a gente vai medir erro de forma, a gente tem que excluir a rugosidade, não é mesmo? Então, no caso de uma máquina tridimensional, como é que a gente faz isso? É pela esfera da ponta. A ponta que vai apalpar a peça, ela tem que ter um diâmetro tal que ela não entre dentro dos sulcos e ela não passe a medir a rugosidade em vez de medir o erro de forma. Então, é um filtro mecânico que a gente chama, né? Então, a ideia é não ter relação. Quando você quiser ver rugosidade, vê só rugosidade. Quando for ver erro de forma, vê só erro de forma, tá? O pessoal do ponteiro aí, acho que às vezes eu estou apresentando para vocês aqui, sem querer eu mudo o mouse de lugar e para de aparecer ponteiro, tá? Deixa eu ver, mais dúvida? Se a coma... Tem alguns que demoram mais para responder. Eu não vou ter tempo agora, tentei responder depois por e-mail. Bom, acho que é isso, pessoal. Bom, aqui depois que a gente termina aqui, essas dúvidas que vocês mandam aí para a gente, elas vêm para a gente aqui depois, essas dúvidas que estão no chat, elas vêm para a gente que faz o webinar aqui depois, está respondendo por e-mail. Então, alguma coisa mais ficou dúvida aí, eu tento responder todo mundo depois, tá bom? Pessoal, obrigado aí pela atenção, obrigado aí pela presença de vocês, fico à disposição, tá bom?